Então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Higueira e eu ajudo os profissionais de logística a crescerem na sua carreira, independente do cargo ou da sua idade. E o nosso tema de hoje, qual que vai ser? Eu vou falar para você sobre um tema que é: por que a criatividade ela pode alavancar a sua carreira na logística? E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você fica à vontade, pode colocar aqui a sua pergunta durante a live, que aí depois eu vou recorrendo aqui depois nos comentários e eu respondo para você ao vivo, tá legal? Então, surgiu alguma dúvida, alguma pergunta, já coloca aqui nos comentários aqui do Instagram, tá legal? Então vamos começar aqui o nosso tema de hoje. Então vamos falar então por que usando a criatividade, né? Usando a criatividade você pode alavancar a sua carreira na logística. Bom, quantas vezes que você já não foi motivado aí na empresa onde você trabalha e de certa forma, né, você até mesmo se sentiu pressionado para ser criativo? Quantas vezes que isso aí já não aconteceu? Que você já não ouviu frases do tipo, você precisa usar a criatividade para resolver isso, se você não for criativo, você não vai melhorar o resultado, e outras frases parecidas. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua carreira profissional. Eu já ouvi algumas vezes também e eu até acredito que você teve a mesma sensação que eu. Acredito que a sensação que você teve quando alguém pediu para você, né, para você ser criativo, pode ter sido até uma sensação meio que parecida com medo, né? Com medo, e por que talvez que a gente, quando acaba ouvindo, né, essa frase, você precisa ser criativo, você precisa buscar criatividade para resolver isso, se você pensar do mesmo jeito não vai resolver, use a criatividade. Por que a gente sente, né, esse medo quando ouve esse tipo de situação, esse tipo de frase? Pelo seguinte, a criatividade, né, ela não fica ali guardada dentro de uma gaveta que você vai ali na sua mesa e você simplesmente abre a gaveta, você pega a criatividade e pode usar a qualquer hora, certo? Não está lá disponível para você a hora que você quiser. Não é algo que simplesmente no estalar de dedos ela aparece. Agora eu quero ser criativo, então agora eu vou me tornar uma pessoa criativa. Não é assim, né? E tem uma outra coisa também. Pode ser que talvez você nem se ache uma pessoa tão criativa assim. Você pode achar que você não tem criatividade, que você faz tudo igual. Você pode ter esse tipo de pensamento sobre você. Mas, e sendo assim, né, quando você é motivado, a usar aquela bendita daquela criatividade para resolver um problema, para melhorar um resultado, né, você acaba ficando com medo e até mesmo entrando em pânico. Agora, e se eu te disser que a criatividade é algo que pode alavancar a sua carreira e, consequentemente, o seu crescimento profissional na logística? O que você pensaria sobre isso? Será que você pensaria, vixe, agora complicou de vez, eu não vou crescer nunca na minha carreira porque eu não consigo ser criativo? Ou será que você pensou, bom, se isso é importante para o meu crescimento profissional, então eu tenho que me tornar um profissional criativo. Mas será que eu consigo aprender isso? Será que eu consigo aprender a ser mais criativo? Bom, independente de qual foi aí o seu pensamento, eu só vou te pedir uma coisa. Vou pedir uma coisa para você. Continua aqui comigo, que eu vou mostrar para você por que a criatividade é tão importante para alavancar a sua carreira na logística. E também eu vou te mostrar como que você pode se tornar um profissional mais criativo. Então, agora deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu te explicar por que a criatividade ela pode alavancar a sua carreira na logística. No nosso dia a dia corporativo, a gente sempre está passando, né, sempre está enfrentando, né, situações que testam constantemente a nossa capacidade de achar soluções ali para resolver problemas, né? Soluções para melhorar resultados e para bater as nossas metas. Isso aí é o nosso dia a dia. E como eu costumo dizer, não existe uma receita pronta para cada caso. Não tem uma receita pronta. Não tem algo que você vai pegar e aplicar de forma igual para todas as situações.
Então, em cada caso, em cada situação, você vai ter que avaliar de forma individual, porque vai ter uma solução individual para aquele assunto, para aquele problema que você precisa resolver. Então, é claro que você pode ter, né, que soluções que já foram implantadas ali, de repente, em outros processos, soluções que já foram implantadas em outras áreas, elas até podem ser replicadas, né, para aquela sua área e funcionar perfeitamente. Isso acontece, isso é algo normal. A gente costuma falar, vamos fazer um rollout disso, né? Vamos aproveitar essa ideia, né? essa solução que surgiu aqui e vamos aplicar em outras áreas. Isso aí pode funcionar sim. E também um outro fator que pode funcionar bem para você e que pode ajudar muito é a questão da experiência. A experiência, ela pode ajudar muito você a achar soluções. Porque um profissional mais experiente, né, um profissional que já tem alguma experiência, ele já pode ter visto, ele já pode ter vivenciado em algum momento da carreira dele aquela mesma situação. Ou seja, ele já viu aquele filme, ele sabe bem a história e sabe como termina. Então ele consegue, com base na experiência passada dele, ele consegue presumir que aplicando uma determinada ação igual ou parecida que ele já aplicou anteriormente, ele vai conseguir resolver aquele problema, melhorar aquele resultado. Considerando que as empresas frequentemente têm necessidade de superar ali problemas, de melhorar os seus resultados, me diz uma coisa, qual é o tipo de profissional que você acha que ela vai querer na sua equipe? E que, consequentemente, vai conseguir ter maiores chances de crescimento profissional. Qual é o tipo de profissional que você acha que uma empresa vai querer ali contratar, vai querer que faça parte do seu time? Bom, é aquele profissional que consegue entregar soluções viáveis, né, soluções inovadoras para resolver problemas e para ajudar a empresa a bater as suas metas. É esse profissional que as empresas tanto querem. É esse tipo de profissional que cresce na empresa. E a criatividade é algo que vai te ajudar muito nessa tarefa para você identificar as soluções, essas soluções viáveis, essas soluções inovadoras que você vai precisar para resolver problemas, para melhorar resultados e para bater as metas da empresa. A criatividade vai te ajudar muito a identificar essas soluções, a pensar nessas soluções. Só que você tem que conseguir acessar, vamos falar assim, acessar não apenas a sua criatividade. Não basta só você pensar que você é a única pessoa que vai conseguir ter ideia, que vai conseguir ter soluções aí na empresa onde você trabalha. Então não vai bastar você tentar conseguir acessar apenas a sua criatividade, mas você vai ter que também acessar a criatividade das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que estão trabalhando ali contigo na mesma equipe. Você vai precisar disso. E esse, eu costumo dizer que é o X da questão. É o X da questão. Qual que é? É acessar a criatividade de todos que estão ali na equipe onde você está trabalhando. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de empresa, a criatividade é nada mais do que? É nada mais do que a soma de pequenas ideias. Várias pequenas ideias de um grupo, elas podem construir uma solução muito poderosa. Então, quando você fala de empresa, não tem como você pensar que a criatividade ela é algo isolado. A criatividade não vai ser só sua. Então, você vai ter várias pessoas usando o seu poder criativo, né, para conseguir pensar em ideias. E aí você tem que pensar dessa forma, que pequenas ideias, as várias pequenas ideias de um grupo, você pode construir uma solução muito poderosa para a empresa. Sendo assim, a criatividade que está presente ali num grupo de pessoas, ela sem dúvida nenhuma, muito maior, sempre vai ser maior, do que a sua criatividade sozinha. Você tem, isso aí parece meio óbvio, né? Poxa, mas é claro, não tem aquela velha frase, pô, duas cabeças pensam melhor do que uma? Aqui também vale. A criatividade de um grupo, todo mundo sendo criativo ali junto,
com certeza vai ser muito maior do que a sua criatividade, por mais criativo que você possa ser. E como a criatividade, ela não é algo que você simplesmente ali abre uma gaveta, né? E você já tem acesso a ela e está pronto, já sai usando, você vai ter que tomar ali alguns cuidados, eu costumo dizer, para você não cometer erros que te impeçam de ser criativos. Lembra, a criatividade, você não está lá disponível para você o tempo inteiro. Então o que você tem que fazer para não atrapalhar esses momentos de criatividade? Quais são os erros que você precisa evitar? Um desses erros é você achar que precisa ser criativo o tempo todo. Esse é um erro bastante normal. A pessoa quer ser criativa toda hora. E aí eu tenho certeza que você já deve estar me questionando, né? Fala, deve estar me perguntando, ué Rubens, você não acabou de falar que eu preciso ser criativo para crescer na carreira? Que eu ser criativo vai ajudar a alavancar a minha carreira? Porque as pessoas que são criativas, as pessoas que têm mais criatividade, elas conseguem pensar em soluções viáveis, soluções inovadoras para resolver os problemas ali do dia a dia da empresa. Então como é que você agora fala que você não tem que ser criativo o tempo inteiro? Mas eu tenho que ser criativo 100% do tempo. Eu tenho que ter essa criatividade 100% do tempo, se eu não tiver isso, eu não vou crescer. Mas será mesmo que você precisa ser criativo 100% do tempo? Será mesmo? Vamos fazer o seguinte, se coloca na posição aí no lugar de um compositor, né? Um compositor de música. Será que esse compositor, ele está todo momento sendo criativo? Você acha que ele está toda hora lá com o máximo da criatividade dele? Claro que pode ser até que durante um momento ali do dia a dia, né, um momento corriqueiro ali do dia a dia, sei lá, ele pode estar cozinhando e, por exemplo, ele teve uma ideia de uma música e ele para tudo e vai escrever. Pode acontecer isso, de uma hora para outra você pode acontecer, afinal, as ideias elas podem vir a qualquer hora, certo? Mas no geral, o que geralmente essas pessoas têm, né? Os artistas, né? Os compositores, músicos, pintores, o que eles costumam ter? No geral eles têm um cantinho, né? Tem um cantinho dele, onde ele fica, né? Um ambiente que ajuda ele nesse processo criativo. Isso é importante para ele, naquele momento é um local onde ele consegue pensar, ser mais criativo. Só que a gente, né? Se você, na empresa onde você trabalha, né? Com certeza não tem esse cantinho da criatividade para você ficar lá sentado e esperando vir uma boa ideia. Não existe, esquece que isso dificilmente vai ter. Então você não vai ter um lugar ali para você ficar sentado, esperando chegar uma inspiração para você ter uma boa ideia. E aí como é que você vai conseguir acessar a sua criatividade? E por que no final das contas não tem, né, esse cantinho aí para você buscar a criatividade na empresa onde você trabalha? Sabe por quê? Porque no final das contas, você acaba sendo pago na empresa onde você trabalha para fazer o trabalho que você foi contratado. O seu gestor está esperando isso de você. Está esperando que você execute aquelas atividades para que você foi contratado. Isso é o que ele espera prioritariamente de você. Mas ao mesmo tempo, você precisa saber quando que você deve usar a criatividade. Você precisa saber o momento certo para fazer isso. E não é toda hora. Tem a hora certa, o momento certo para você fazer. E esse pode ser um grande diferencial teu. Saber exatamente a hora e o jeito de usar a criatividade ali no seu dia a dia, no seu trabalho. E esse tipo de diferencial é o que as empresas vêm buscando. Elas estão vivendo, né? As empresas elas vivem mudanças de forma muito rápida. Todo dia tem alguma coisa nova acontecendo. Então, se você tem essa capacidade, esse diferencial de realmente conseguir pensar, né, em ser criativo na hora certa, você consegue acessar aquela criatividade, você consegue pensar em soluções diferentes, em soluções viáveis para a empresa,
isso vai ser muito importante para você, é um grande diferencial teu. Então, quando você sabe a hora certa de usar a criatividade, você acaba ajudando a empresa a passar por um processo de mudança que ela está vivendo de uma forma muito melhor. E bom, não há dúvida, né, que no final das contas alguns profissionais eles são muito mais criativos do que outros. Alguns profissionais são mais inventivos do que outros, isso é fato. Mas se você está preocupado, achando que, poxa, eu não sou tão criativo assim, não me acho criativo, eu vou te falar o seguinte, eu sinceramente, eu acredito que todo mundo, mas todo mundo mesmo, é criativo o suficiente para achar soluções que ajudem ali as empresas a superar seus desafios. Eu não tenho dúvida disso, eu acredito muito nisso. Todo mundo é criativo, sim, o suficiente. Só que algumas vezes a gente se pega numa determinada situação que a gente está sem nenhuma criatividade. E a gente não consegue pensar em solução alguma, a gente fica realmente naquele branco. E pode ser que seja até um momento de tensão, né? Que você está querendo tanto buscar criatividade, está querendo tanto achar uma solução para aquilo, que aí não vem nada. Isso realmente é o que mais acontece, quando você entra num momento que você precisa tanto achar uma solução, de repente você fica tão nervoso, tão tenso, que aquilo te bloqueia, né? E você não consegue ser criativo. Você precisa estar um pouco mais relaxado. Você precisa pensar como você vai fazer aquilo, mas se você travar porque você está muito tenso, aí não tem jeito, a criatividade não vai fluir. Você não vai conseguir ser criativo e, consequentemente, não vai achar aquela solução que você precisa para resolver aquele problema, para melhorar o resultado, para bater aquela meta. Vai ficar muito mais difícil. E aí é que entra a questão de que a sua criatividade sozinha é menor do que a criatividade de um grupo. Por isso que é muito importante você entender isso. Que não adianta, às vezes, você estar tentando achar uma solução, pensar numa ideia de forma isolada. Vai ter muitas outras pessoas que podem ajudar com as ideias deles a te ajudar a achar uma solução. E aí, para você entender qual que é a forma correta para você conseguir capturar ali o máximo de criatividade das pessoas que estão ali ao seu redor para resolver um problema, você precisa saber qual é a melhor forma de fazer isso. E sabe qual que é a melhor forma de você conseguir captar o máximo de criatividade para resolver um problema das pessoas que estão ali próximos de você? É ouvindo. Sim, ouvindo. Talvez você até tenha pensado, né, em que seria uma forma pensando, né? Claro que você vai ter que pensar, não tem dúvida. Mas ouvindo as pessoas, você vai conseguir pensar com mais informações. E você vai ter mais informações para chegar a boas soluções para o seu problema. Só que ouvindo quem exatamente? Quem que você precisa ouvir? É qualquer pessoa que queira falar? Também não é assim. Não é qualquer pessoa que você vai ouvir. Ouvir é muito importante, mas você precisa ouvir as pessoas corretas. As pessoas que vão te ajudar nesse processo de pensar numa solução, de pensar numa ideia, de acessar a sua criatividade e a criatividade daquele grupo para descobrir ali como resolver aquilo. Qual que é a solução ali viável, inovadora para colocar em prática e resolver aquele problema, melhorar aquele resultado, bater aquela meta. Vamos considerar o seguinte, quem que é que você tem que ouvir? Vamos pensar no seguinte exemplo. Vamos considerar que você está com um baita problema na operação. As coisas não estão funcionando bem e os resultados estão indo bem mal, muito mal. Se você ficar ali na sua cadeira, sentadinho, arrancando os cabelos, isso não vai te trazer ideia nenhuma para reverter aquele problema, não vai resolver absolutamente nada. Você vai ficar sentado arrancando o problema,
Você vai ficar sentado arrancando o cabelo, não vai resolver absolutamente nada. Você não vai conseguir resolver nada. E o que você deve fazer? Você tem que levantar da sua cadeira, ir lá conversar diretamente com os profissionais que estão executando aquela rotina no dia a dia. Você tem que ir lá na operação, conversar com as pessoas que estão lá e entender o que está acontecendo lá. Você precisa ir lá, onde eu costumo falar, no Gemba. O que é o Gemba? O Gemba é onde as coisas acontecem. Lá é o lugar onde acontecem tudo. Acontecem os problemas e muito provavelmente é onde você vai encontrar a solução para os seus problemas. É lá no Gemba. Não vai ser na sua sala. Então, fazendo isso, você vai conseguir entender direitinho como que as coisas funcionam e vai ter a oportunidade de ouvir quem executa aquelas atividades, quem está envolvido naquele processo ali no dia a dia. E assim, a partir do momento que você está ouvindo essas pessoas, você tem que ter o quê? A máxima atenção. Faça perguntas, ouça com atenção. Não faça julgamentos de certo ou errado. Vá lá para ouvir, ouça. E aqui vale bastante aquele ditado que a gente tem uma boca e dois ouvidos. Então, ouça mais do que fale. E quem está executando aquela atividade, vendo aquele processo por muito tempo, com muita certeza, tenho certeza absoluta que ele possui ideias de como fazer aquilo diferente. Já faz aquilo há muito tempo, está vendo aquele processo já faz muito tempo, executando daquele jeito. Com certeza ele tem ideias de como fazer diferente, de como fazer mais rápido, de como fazer com um custo menor, com mais segurança. Quem tem isso? As pessoas que estão lá, elas têm essas ideias, elas estão pensando nisso, elas são criativas para pensar o que poderia ser feito. Só que nem sempre as pessoas ouvem as pessoas que estão lá executando o dia a dia. As pessoas não vão entender na prática como que as coisas funcionam. E tem um monte de ideia boa lá, e geralmente são ideias simples, mas são ideias simples e de fácil implantação, um investimento muito baixo, e que pode trazer que tem essas ideias, elas podem ter o poder de trazer resolver um grande problema, né? E melhorar os resultados da sua operação de forma significativa. E você chega nisso ouvindo as pessoas. E essa forma de você usar a criatividade para achar uma solução é o caminho que você precisa seguir todas as vezes que você se deparar com uma situação desafiadora no seu dia a dia, no seu trabalho, ali no seu cotidiano da logística. Você tem que fazer isso. Pensa que ao seu redor tem um monte de gente com ótimas ideias. Tem um monte de gente o tempo inteiro, querendo ser criativo e sendo criativo, exercendo a criatividade. Ao seu redor tem um monte de gente sendo criativo o tempo inteiro. Então não fica tentando você aí ser o iluminado, né? Ser aquela pessoa que consegue ter ótimas ideias sozinho. Infelizmente a gente não funciona assim. A gente não é uma máquina de querer de ficar ali o tempo inteiro tendo ideias. A gente não é. Você pode pensar que as pessoas mais brilhantes do mundo em termos de ideias, né? Nossa, como essa pessoa é criativa. Muitas vezes ela exerceu aquela criatividade discutindo com outras pessoas. E as outras pessoas falaram alguma coisa, deram alguns insights, falaram que fez com que ela, opa, calma aí, isso me trouxe uma boa ideia. Então assim, a gente costuma falar, né? De repente uma pessoa fala uma coisa aqui, fala outra coisa ali, aquilo ali vai puxando, vai refinando o assunto, até o ponto que você chega numa solução muito bacana. Só que você não consegue, dificilmente você consegue fazer isso sozinho. Então a gente precisa realmente funcionar usando
a inteligência de todo mundo, a criatividade de todo mundo. É assim que tem que ser. E você não pode ficar ofendido se a ideia, se a solução não veio da sua cabeça. Para com isso, isso pouco importa. Não importa de quem veio a solução. O que importa é que você trouxe, através da criatividade, das pessoas que trabalham na empresa, uma solução viável para que a empresa consiga ali resolver seu problema, consiga melhorar o seu resultado, consiga bater uma meta. Você foi capaz de fazer isso. E com certeza você vai ser reconhecido na empresa como um profissional com capacidade de ajudar a empresa a superar seus desafios. Você vai ser reconhecido por isso. E dessa forma, você vai se destacar. Você vai destacar e eu não tenho dúvida alguma que vai aparecer uma boa oportunidade para você crescer na sua carreira. Por quê? Porque as empresas, como elas estão em constante mudança, elas estão buscando o quê? Profissionais capazes de criar um ambiente criativo. Um ambiente onde as pessoas tenham possibilidade de ter ideias, tenham possibilidade de pensar em coisas diferentes, pensar em coisas novas, para achar soluções que alavanquem o resultado da empresa. As empresas precisam de pessoas com esse tipo de atitude, com esse tipo de mindset. Então, se você tem esse tipo de atitude, você tem esse tipo de comportamento, onde você busca a sua criatividade, mas também sabe aproveitar a criatividade das pessoas que estão ao seu redor, a sua chance de conseguir crescer na sua carreira aí na logística é muito maior. E antes de eu terminar, eu sempre gosto de dar uma dica. E eu queria dar uma dica para você, é o seguinte. Algumas pessoas, elas pensam que as ideias que são válidas ali para a empresa, né? Quais são as ideias que a empresa gosta de ouvir, né? Tem pessoas que pensam assim. São aquelas ideias que vão mudar o destino da humanidade, sabe? Aquela invenção que nunca ninguém pensou naquilo antes. Algumas pessoas pensam que as ideias que são válidas para a empresa são essas. Só que na grande parte das ideias, elas na verdade são muito simples. E dificilmente você vai ver ali no dia a dia uma ideia genial, uma ideia disruptiva, como a gente costuma dizer. Então o que eu posso dizer para você é o seguinte, né? Qual é a dica que eu quero dar para você? Não fica aí tentando a todo momento pensar em algo totalmente disruptivo, né? Pensar em algo que nunca ninguém fez antes e que você vai ser a pessoa que fez uma descoberta genial, fantástica, que vai mudar aí a história da humanidade. Não fica o tempo inteiro pensando em fazer isso. Tá? Você vai tomar um baita tempo seu e o pior, talvez você nunca consiga ter essa ideia tão incrível. Então assim, lembra que a geração de pequenas ideias é o que move a empresa. A empresa é movida por pequenas ideias. O conjunto de pequenas ideias, quando somadas, se tornam grandes soluções. É assim que a empresa anda. Anda através de pequenas ideias. E pequenas ideias, pequenos ajustes, eles podem economizar muito dinheiro e podem melhorar muito determinado processo da empresa que não está indo bem. E no geral, essas pequenas ideias, né, essas ideias simples, elas costumam ser o que a gente chama de quick wins, que são ideias que quando você consegue implantar na operação, quando elas são implantadas na operação, elas dão um resultado muito rápido. São muito rápidos. Você implanta na operação e rapidinho, em pouco tempo, você já está colhendo ali os frutos daquela implantação, seus resultados já estão melhorando. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, anota aí, não fica obcecado em buscar uma ideia disruptiva. Aquela ideia que nunca ninguém pensou, que vai mudar o destino da humanidade, não fica obcecado com isso. Pois como eu disse, talvez você nunca venha ter uma. Fica assim focado em quê? Em achar e implantar pequenas ideias, pequenas melhorias, de forma constante. Isso sim você vai fazer com que você se destaque na empresa. Pois no final das contas, ao somar todas essas pequenas ideias, todas essas pequenas melhorias, você vai ter feito já
uma grande melhoria, usando aí bastante da sua criatividade. E isso, eu não tenho dúvida alguma, que vai ajudar muito a alavancar a sua carreira para você conseguir subir os próximos degraus na logística. Bom, esse foi o tema de hoje, falando sobre criatividade, né, criatividade no ambiente do trabalho, como que isso pode fazer com que você alavanque a sua carreira. Definitivamente, as pessoas criativas são as pessoas que têm capacidade, condições, capacidade de identificar soluções ali viáveis e inovadoras que fazem com que sejam resolvidos problemas, que resultados sejam melhorados, que metas sejam batidas. E são esses profissionais que conseguem ali, usando a sua criatividade ou a criatividade de outras pessoas ao seu redor, são esses profissionais que acabam se destacando e eles conseguem crescer na empresa. Por quê? Porque a empresa precisa de pessoas com esse tipo de comportamento. Pessoas que consigam pensar em soluções viáveis e inovadoras para que elas consigam superar os seus desafios ali que são constantes. Tá legal? Pequenas ideias, grandes conquistas. Perfeito, essa frase é perfeita. Eu acho que a frase muito bacana é o seguinte, né? A empresa ela é formada de pequenas ideias. Né? A soma das pequenas ideias é que move uma empresa. A empresa, se ficar dependendo sempre só de ideias geniais para que as coisas mudem, a empresa não andaria. Então são as pequenas ideias que estão ali, a criatividade de todas as pessoas, a criatividade das pessoas que estão na operação, as pessoas que estão executando o dia a dia, nas atividades ali, no processo. Essas pessoas têm muita ideia mesmo. E o grande erro é não ouvir essas pessoas. Então, essas pequenas ideias, realmente, concordo contigo, elas trazem sim possibilidade de grandes conquistas. Porque às vezes uma pequena ideia muda significativamente ali uma operação e o resultado ali melhora bastante. Legal, Vitor. Obrigado aí pela tua contribuição e aproveito para convidar você para participar aí da próxima live. Eu faço live toda segunda e quinta-feira às 9h30 da noite, às 8h30 da noite, com o objetivo de quê? Eu estou aqui para ajudar aí os profissionais da logística a crescer na carreira, independente da idade e independente do cargo. Bacana, Vitor, bacana. Você está formado em logística e vai começar a sua pós. Legal, bacana. Sucesso. Continua me acompanhando aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante aqui o conteúdo aí na sua carreira. Tá legal? Então, desejar uma boa noite, um abraço e te espero aí na próxima live, segunda-feira, às 8h30 da noite. Tá legal? Um grande abraço. Tchau, tchau.